Boa noite, amada Igreja do Senhor. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Aqueles que nos acompanham pela internet, sejam bem-vindos. Eu pediria que a amada Igreja abrisse a palavra do Senhor em Abacuque, no livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 1. Eu pediria essa leitura ao nosso amado pastor Afrânio e que ele orasse. Abacuque 2, versículo 1. Pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Deus vivo, glorificado e exaltado, seja o teu precioso nome. Obrigado pela grandiosa oportunidade que tens nos permitido para que aqui nos reunamos, congreguemos e em unidade estejamos aqui, Pai, para adorar-te. Obrigado pelos 5 minutos de oração, obrigado pela linda e maravilhosa ministração, pelos lindos e maravilhosos louvores. E agora, com certeza, o Senhor nos capacitará também a termos a dimensão para recepcionarmos essa palavra que será ministrada pela tua serva, presbítera Grace Kelly, já devidamente ungida pelo teu Espírito Santo. E desde já agradecemos ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vou ler mais uma vez. Pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Irmãos, esse período de Abacuque foi um período extremamente delicado. Ele estava vivendo um momento extremamente difícil. Judá estava completamente fora dos caminhos do Senhor. E no capítulo 1, ele fala assim: Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não o salvarás? Então ali ele estava num conflito, vendo como estava a situação do povo, uma situação de violência. Eles estavam completamente fora dos caminhos do Senhor. Eles estavam entregues à prostituição espiritual, né, adorando outros deuses, fazendo coisas terríveis. E Abacuque revela a nossa cena moderna, né? Abacuque está mais atual do que qualquer outra coisa. E a gente nota nesse livro as semelhanças, né, nos dias de hoje. E ele fala que ele dá um perfil da igreja, contenda, violência, destruição. E o Senhor suscita os caldeus para que fizesse justiça com o povo de Judá. E ele dá o perfil desse povo, né? Também no capítulo 1 ele fala assim: Eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos. Ao anoitecer, são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem, fazem-se culpados, este cujo poder é o seu Deus. O Deus dos caldeus. Era o Deus, era o poder. Então, esse cenário nos mostra também, nos traz
como se encontra a igreja nos dias atuais. Muitas igrejas fora da verdade bíblica. O povo do Senhor se afastando da verdade de Deus. Fria, apóstata. Comércio, comerciária, né? A palavra de Deus fala que chegarão tempos em que farão comércio de vós. Então, não é que valha a alma, mas vale quantos dízimos são trazidos e quantas ofertas. Pastores que se associam com a iniquidade, que se associam com o sistema em que nós estamos vivendo. Alguns até chegam a dizer que é para o benefício da igreja. Outros dizem, não tem nada a ver. Outros dizem, tudo pode. Quando a palavra de Deus fala, venha como estás, mas não fique como estás. Nós cremos num Deus que fala de transformação. Uma transformação de vida, para nós sermos aquilo que Ele quer que nós sejamos. E desde o início, desde Gênesis, o Senhor já determina ali como Ele queria que fossem os homens. Mas não é isso que está acontecendo, né? Hoje é o total desrespeito com a palavra do Senhor, a prostituição religiosa tomando conta, né? Macumbaria dentro das igrejas. As pessoas querendo de alguma forma fazer um Deus para você, para si, perdão a expressão, querendo fazer um Deus para si. Um Deus que seja no mesmo nível do homem. E a partir do momento que Deus é igual ao homem, ele deixa de ser Deus. Porque ele perde a sua soberania. Homem não é soberano. Deus sim é. Ele sim é o Todo-Poderoso, ele é o Criador. Pessoas que seguem o seu ego, o seu dinheiro, o seu negócio, ou outras pessoas. Seguem qualquer coisa que satisfaçam as suas vontades, menos o Senhor Jesus e a sua verdade, menos a verdade bíblica, porque ela vem contra a natureza humana. E as pessoas preferem satisfazer-se, ao invés de se negar, que é isso que a palavra de Deus fala, que é isso que a palavra de Deus nos orienta, para fazer valer a vontade do Senhor, e assim, de glória em glória, sendo transformadas em novas criaturas. Então ali Israel estava completamente longe do Senhor, e hoje também a gente vê isso. Mas o Abacuque, ele é um profeta de visão. Ele via tudo o que estava acontecendo ao seu redor, ele denunciava para Deus essas coisas, ele foi diante do Senhor para denunciar tudo o que estava acontecendo, ele colocou o seu questionamento diante do Senhor. E o que eu achei muito lindo nisso é que isso significa intimidade. Ele era um profeta que tinha intimidade com Deus. Ele chegava para o Senhor, Senhor, o que está acontecendo? Senhor, por que está acontecendo isso? Senhor, eu não estou entendendo isso. Então ele era um profeta que ele dialogava com o Senhor. Ele desenvolvia intimidade com Deus. Assim Deus quer que sejamos nós. O que quer que estejamos passando, o que quer que nós não estejamos entendendo, ou o que quer que esteja acontecendo, Deus quer nos ouvir. Deus quer que desenvolvamos essa intimidade. Ele está pronto para nos ouvir. E chegou um momento que ele respondeu a Abacuque. E aqui ele coloca os 5 ais sobre os caldeus. Ele fala assim: ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Irmãos, ele está falando daqueles que roubam.
daqueles que tomam o que não é seu e que se apoderam daquilo que não é seu. Mas ele diz: ai deste que faz isso. E Abacuque atentamente ouvindo. Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam ontem, porque a gente acha que tem que ser do nosso jeito e no nosso tempo. Mas o Senhor estava dizendo aqui para ele que chegaria o momento. Versículo 9 do capítulo 2. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Aqueles irmãos que fazem errado, tudo errado, para se livrar do seu próprio erro. E ele responde no versículo 10: vergonha maquinaste para a tua casa. A resposta não seria só para quem fez, mas para todos aqueles que estavam ali, que viram e que participaram. A resposta vem para a tua casa. Deus sabe onde tocar no homem. Destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Aquele que faz isso, ele está trazendo juízo para a sua própria alma. Os caldeus foram levantados como justiça para o povo de Judá. Mas eles próprios, na sua malignidade, estavam trazendo juízo para si mesmos. Porque o Senhor é justo. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e fundamenta com iniquidade. Quantos irmãos que pelo poder têm sangue na mão, não pensam em nada, a não ser na sua própria vaidade e na sua própria ambição. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida, o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas, a sedução, a imoralidade. Aqueles que usam disso para envergonhar o outro, expor a vergonha do outro. E ele responde: será farto de opróbrio em vez de honra. Versículo 18. Ele fala da idolatria. Ele entra na idolatria. Que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz à madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. E lá, em Isaías 44, de 9 a 15, ele fala que o artífice pega a madeira, dá uma forma para ela, ali não tem vida. E as pessoas querem fazer aquilo do seu Deus. Ele não responde a nenhuma oração. Ele não responde a nenhum questionamento seu. É um pedaço de madeira que daqui a pouco pode até fazer fogo dele. Assar um churrasquinho. Porque não tem nada ali. E são os enganos que o homem se envolve. E são nesses enganos que ele se afunda. Nos enganos da sua alma. Nos enganos da concupiscência da sua carne. Mas Abacuque, ele toma uma postura diante de tudo isso. Como o nosso querido amado pastor leu agora. Por-me-ei na minha torre de vigia, com tudo que estava acontecendo, com tudo que ele via ao seu redor. Abacuque não se deixou contaminar. Irmãos, hoje, antes ainda havia uma descrição, mas hoje está tudo rasgado. Está tudo sendo feito às claras. Mães, protejam suas crianças. Está sendo alvo do inimigo, irmãos. Antes, a doutrinação era na faculdade. Hoje, são nos primeiros anos escolares.
Então, o diabo não está brincando, e muito menos perdendo tempo. Mas enquanto a gente tiver aquela postura do não tem nada a ver, irmão, a iniquidade entra na nossa casa, por portas e janelas abertas por nós. Olha a postura dele. Por-me-ei na minha torre de vigia. Essa palavra por-me-ei aqui significa que ele tomou uma posição de resistência. Ele não permitiu que aquilo contaminasse o coração dele. Ele poderia ver toda a violência, tudo aquilo que estava acontecendo, mas ele também viu os maus que prosperavam. E às vezes a gente se questiona, pô, mas por que que o mal prospera? E Deus permite até certo ponto, irmão. Tudo para Deus tem um limite. Ele é misericordioso, mas tudo para Deus tem um limite. E Abacuque não se deixou perder a postura, não se deixou contaminar. Jovem, não se deixe contaminar. Você não é desse mundo. Podem te chamar de alienado, podem te chamar de doido, principalmente, irmãos, em faculdade. Que é incrível como todo mundo cai em cima. E principalmente no meio dos homens. Porque as mulheres ainda respeitam a opinião quando é diferente, mas os homens ficam em cima até eles fazerem aquilo que os outros querem. Para ficar ali no grupinho, para fazer parte. Vocês não são desse mundo. Vocês não fazem parte desse sistema. Vocês têm uma alma valorosa. Vocês têm uma mente valorosa. Vocês têm a mente de Cristo. O coração de vocês é do Senhor. Não se deixe influenciar. Não interessa falar mais bonita. Não interessa a melhor fama que o colega tenha. Você não precisa disso. Nós precisamos de Jesus, nós precisamos de Cristo. Nós não precisamos da luz do mundo. Nós não precisamos dos aplausos do mundo. O Senhor entregou a sua vida por nós, não foi um aplauso, não foi uma palavra bonitinha que ele nos deu. Foi a sua vida por nós. A gente não precisa disso. Pais, cuidem das suas crianças. Tudo está à mostra. As vergonhas da nudez estão à mostra. Para que todos vejam. Para que as crianças tenham acesso. Porque quando a inocência é roubada, a impureza entra, irmãos. E por mais que a criança não tem dolo, ela apenas imita aquilo que ela vê. Mas ela precisa ser orientada. Ela precisa ser amada. Ela precisa ser bem observada pelos pais. E a autoridade na casa de vocês é do pai e da mãe, não é filho que controla a casa. Pode chorar, pode se espernear, pode gritar, pode fazer o que for. Filho não controla a casa, criança não controla a casa. Por-me-ei, ele tomou uma posição de resistência contra tudo aquilo que ele estava vendo. Contra tudo aquilo que chegava até os seus ouvidos. Ele decide não se contaminar com os seus olhos, com aquilo que seus olhos viam, apesar da grande decepção e espanto que ele estava ali. Eu creio que ele falava para si mesmo, eu não faço parte disso. Né, como eu coloquei agora. Eles podem falar o que for, o mundo pode falar o que for ao meu respeito, mas eu não faço parte disso. Eu não sou deste mundo. Eu não sou mais desta forma. Traz à memória aquilo que traz esperança. Traz à memória o que Deus transformou na tua vida. Isso fortalece. Traz à memória aquilo que você era antes e o que você é agora. A transformação. Irmão, a maior bênção de Deus não é o carro, não é a casa. Porque Ele é dono de tudo, isso para ele é fichinha. A maior obra de Deus é a transformação da nossa vida. Quanto tempo ele esperou por mim para que eu me convertesse? Quanto tempo ele esperou por você?
sempre demonstrando o seu amor. Em Romanos 12:12 ele fala assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renove a sua mente. Renove a sua mente na palavra. Foi muito bem colocado na pregação de quarta-feira. Tudo que é puro, tudo que é amável, e ela foi explicando tudo de uma forma muito maravilhosa. É isso, é a palavra do Senhor que tem que ocupar a nossa mente. Porque é isso que nos fortalece. É isso que faz, como espelho na nossa frente, ver quem nós somos, quem nós éramos e quem nós passamos a ser. É isso que nos faz ter um novo comportamento, sermos novas criaturas. Isso nos faz os notáveis da terra. Isso chama pessoas para Deus. Encha-se da palavra do Senhor. Encha-se de Deus. Ore, leia, busque o Senhor. O tempo é tão corrido, mas arranja um tempo. Quem faz o tempo é a gente. É uma questão de prioridade. É uma questão de prioridade. Quando a gente quer, a gente sempre dá um jeitinho para fazer aquilo que a gente quer. Então, tenha esse desejo. E se você não tem esse desejo, peça para o Senhor gerar esse desejo no seu coração. E com certeza, Ele fará. E ele fala, por-me-ei na torre de vigia. Torre de vigia significa o ato de guardar, perseverar. Guarde o seu coração. Guarde o seu coração de tudo aquilo que não procede do Senhor. De todo o sentimento. De tudo aquilo que não vem de Deus. Guarde a sua mente de pensamentos que não vão glorificar o nome do Senhor, que não vão acrescentar na sua vida. Então ele toma uma postura bem séria e bem determinada. Guardar os decretos e os mandamentos do Senhor. Princípios do Senhor a serem respeitados, a serem vividos nas nossas vidas. Esteja na torre de vigia. Tome esse posicionamento. Tenha a mente de Cristo, obedecendo os seus princípios, os seus valores e se enchendo da sua palavra, para que esses princípios e valores sejam executáveis em sua vida. Não se molde ao mundo. O mundo não tem nenhuma forma para nós, não tem nenhum modelo para nós. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei, foi uma decisão dele. Eu me colocarei. Não foi ninguém que me levou, foi eu, foi uma decisão minha. Sobre a fortaleza. Fortaleza é um cerco, é uma trincheira. E eu achei muito interessante isso. Ou seja, ele criou um cerco para ele, de não se misturar. Ninguém está falando aqui, irmão, para você não falar com seu colega ímpio, com seu vizinho. Não, não é isso, irmão. É para não deixar contaminar o seu coração. Nós estamos no mundo. Só não fazemos parte dele. O seu sistema é que não controla a nossa vida. Pode conversar, pode chegar e sentar, pode comer um bolo, pode tomar um café, converse, mas seja luz em meio às trevas. Tenha as palavras de sabedoria nos seus lábios. Faça diferença. Deixe que enxerguem que você é diferente. Se cerque. Ele fala em fortaleza, é um cerco. Se cerque de Deus, se cerque da sua palavra, se cerque da igreja, dos irmãos. Se cerque do ato de congregar. Como é importante congregar, irmãos. Como é importante. Não existe congregar pela televisão, pelo YouTube, irmão. Isso não é congregar. Isso é assistir a palavra que perdeu. Isso é assistir uma palavra ali que está sendo ministrada. Isso não é congregar. Congregar é estar fisicamente juntos. Ninguém congrega pelo YouTube, irmão.
Não é isso que a palavra de Deus nos orienta. Em Efésios 6, de 10 a 19, eu pedirei essa leitura à missionária Mara. Efésios 6. De 10 a 19. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia do mal, num dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja Era até o dado. 18. Amém. Amém. Eu que anotei errado. A nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e dominadores do mal, irmãos. A luta é federal. É forte. E ele fala aqui, tomai toda a armadura de Deus. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. A palavra de Deus é verdade. É ela que é a orientação para a nossa vida. Vestindo-vos da couraça da justiça. Que a justiça esteja em nós, esteja na nossa boca, esteja no nosso coração. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Coma a palavra de Deus, irmão. Se alimente da palavra. Embraçando sempre o escudo da fé. Vivemos os últimos dias, nós não podemos esmorecer. A apostasia está aí. Por muito menos, muita gente sai da presença do Senhor. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como já foi colocado. É com conhecimento da palavra, é meditando na palavra que nós venceremos. Vigiando com toda perseverança e súplica. Vigiando. É máxima de atenção, irmãos. É 24 horas. Em 1 Pedro 5, de 8 a 9, ele fala: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Resisti-lhe firmes na fé. Resisti-lhe firmes na fé. Resisti-lhe firme na fé. É na fé, é na presença do Senhor. Certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Resisti, 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 firmes na fé. Não cambaleie, não titubie. Não olhe para trás. Não queira virar uma pedra de sal. Não volte ao passado, irmão. Viva sua nova vida em Cristo. Hebreus 10, de 38 a 39, o justo viverá pela fé. Nesse posicionamento que Abacuque teve, ele expressa palavras profundas, né? E aqui em Abacuque 2:4, ele fala assim: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Em Abacuque 3:2, olha o que ele pede do Senhor.
Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faze-a conhecida. Aviva a tua obra. Irmãos, peça para o Senhor avivar a obra dele na sua vida. Seja vivo diante do Senhor. Seja alegre diante do Senhor. Senhor, aviva a tua obra. Se não está o seu coração como antes, aquela alegria, aquele ânimo diante da presença de Deus, clame ao Senhor. Aviva, Senhor, a tua obra. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a te amar mais hoje, mais do que ontem, mais do que... Eu quero te amar amanhã, mais do que hoje, e assim vai. Mas peça para o Senhor avivar a sua obra. Permita que os outros vejam em você Deus. Resplandecer o Senhor na sua vida. E no 3, de 17 a 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Uma situação bem difícil, né? A figueira não floresceu, não tinha fruto, os campos não estavam produzindo, não tinha mais ovelha. Ainda que tenha tamanha dificuldade. Ele fala no 18. Todavia eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Esse é o Deus que nós servimos. Não interessa o momento. Ainda que não tenha vida, ainda que os campos não produzam, ainda que não tenha alimento. Ainda que você não esteja vendo a saída. Eu me alegro no Senhor. Por quê? Porque Ele é fortaleza. Porque Ele tem a resposta. Porque Ele sabe dos porquês. Ele tem as respostas para tudo. Porque Ele sabe de todas as coisas. Porque Ele tem o melhor para nós. Porque Ele é supremo, absoluto. Ele é Deus. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Senhor. Ele tem o senhorio em suas mãos. Ele é único, ele é verdadeiro, ele é o Senhor dos senhores e não há outro além dele. Amém, irmãos? Foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. Eu peço oração ao nosso pastor e o ministério de louvor pode subir.